Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI 11. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Freitas e sou responsável pela área de relações com investidores dos fundos imobiliários da VBI. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos e informar que este call está sendo gravado e esta apresentação estará disponível para download no site do fundo www.vbiprimeproperties.com.br e o vídeo também no YouTube da gestora. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas podem ser enviadas pelo chat ao final da apresentação. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estarão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem unicamente a opinião na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Passo a palavra agora ao Rodrigo Abud, sócio fundador da VBI e responsável pelos investimentos no segmento de escritórios. Boa tarde, Abud. Boa tarde, obrigado a todos. Mais uma vez aqui, dando início à apresentação, o call de resultados do quarto TRI de 2021 do VBI Prime Properties, o PVBI 11, o nosso fundo de investimentos de office, listado em bolsa sob o ticker PVBI 11. O objetivo hoje aqui é trazer para vocês as atualizações do fundo referente aí ao último TRI de 2021, o que de mais importante aconteceu com relação aos nossos ativos e também com relação aí às projeções financeiras. Tá? Então, nós vamos... a ordem da apresentação está entre, primeiro, uma geral do fundo, depois a gente fala um pouco do mercado de escritórios, o nosso portfólio e os resultados financeiros, do fundo. Tá? Depois a gente termina com o que há de positivo aí, as certificações, enfim. Essa é a ordem da apresentação, tá? E no final a gente fica à disposição para as perguntas que possam surgir. Começando pelo fundo, o nosso fundo é um fundo de escritórios, tá? Basicamente, a estratégia é investir em escritórios de alta qualidade, em localizações diferenciadas, localizações primes do mercado de São Paulo, tá? Então, os principais distritos comerciais de São Paulo são alvos de nossas análises, edifícios com qualidade e que tenham algum mecanismo de governança. Tá? Isso nos permite, aí, nos gera um alto índice de ocupação, como nós vamos ver adiante, os percentuais de ocupação do nosso fundo nesse momento. A gente segue com 4 ativos, são 4 empreendimentos AAA, um total de 44.500 metros quadrados de ABL, com 16 locatários, uma vacância da ordem de 0,1%, para ser mais preciso, é só uma loja do fundo que está disponível aí de um varejista, de um lojista que não conseguiu, que durante a pandemia teve problemas e devolveu a área, então nós temos uma vacância de 0,1%. O nosso patrimônio líquido, nosso PL, segue na ordem de R$1 bilhão, e o valor de mercado de fechamento está em 885 milhões, grosso modo, aí 88 por cota. Tá? Um índice a ser comentado é que hoje nós estamos batendo aí muito próximo dos 60 mil cotistas. Tá? Então, são escritórios, tá? Como é que está hoje o mercado. Nós estamos aqui, primeiro, vamos falar do mercado geral, mercado como um todo, da cidade de São Paulo, e aí nós vamos ver aqui os índices como um todo, tá? O mercado hoje está com 8,7 milhões de metros quadrados, comparáveis aí, os metros quadrados aí que são alvos de análise, tá? Para as principais consultorias e que são o espectro total, de análise aí dos principais investidores. Tá? A vacância continuou aumentando, tá? Então 2021 ainda foi um ano de aumento de taxa de vacância,
nós fechamos o ano com 21% de vacância, o que é um índice bastante elevado, né? E isso acaba refletindo nos valores por metro quadrado. Tá? Então, você vê uma redução dos valores pedidos do metro quadrado ao longo de 2021. Então, se a gente for comparar ano a ano, a gente teve uma redução de patamares de 93 para patamares de R$90. Esse é o cenário do mercado como um todo. Tá? Muitos nos perguntam, poxa, mas esse cenário preocupa? Sem dúvida, é a cidade de São Paulo como um todo, mas o que nos dá um pouco mais, o que nos dá mais tranquilidade é quando a gente faz essa mesma análise quebrada por regiões, né? Aí a gente começa a ver aí uma diferenciação na nossa região específica, aí onde os nossos ativos estão localizados. Tá? Quebrando um pouco mais, analisando essa série histórica, para que a gente tenha um pouco mais de comparativo, a gente pode ver aí desde 2009 o comportamento do mercado, né? Então a gente vê essa linha contínua aí, a taxa de vacância batendo esses 21%, 21,6%, que fechou o ano de 2021 como sendo o recorde histórico. Tá? Nunca antes a gente tinha atingido esse patamar, o que, como eu falei anteriormente, é um índice de preocupação para o mercado como um todo, porém, quando a gente olha a nossa região, a situação é um pouco mais diferente. Tá? Os pontos positivos aí que a gente tem que destacar ao longo de 2021. Em 2021, a gente volta a ter uma absorção líquida positiva, tá? Por menor que seja, né? A gente bateu aí patamares superiores a 100 mil metros quadrados de absorção líquida positiva. Isso é muito importante, porque ao comparar com 2020, essa absorção líquida tinha sido negativa, tá? Essa barra em amarelo invertida. Então, a absorção líquida negativa significa o seguinte: as empresas estão devolvendo mais espaços do que elas estão absorvendo. Isso, juntamente com o novo estoque que está sendo produzido, acaba aumentando a taxa de vacância. Tá? Então, esse era um dos fatores geradores desse aumento da taxa de vacância. Essa curva se revertendo, né, a absorção líquida ficando positiva, acaba reduzindo a vacância de uma maneira geral. Tá? Um outro índice também a ser analisado aqui, sempre importante, a absorção bruta, né? Ela mostrou sinais de recuperação quando comparado a 2020. A absorção bruta é quantas empresas absorveram diária, independente se ela está aumentando, se ela está expandindo ou está reduzindo diária, né? Então, o fato da gente ter essa movimentação aumentando significa, bom, que as empresas estão indo de um espaço para outro, está havendo transação no mercado imobiliário. Né? Aí depois esse fator é importante para quando a gente analisa o nosso portfólio. Tá? E o último fator também a ser analisado é o novo estoque, tá? O que está sendo produzido, apesar do aumento em 2021, né, quando comparado a 19 e 20, ainda em patamares menores do que a gente viu no passado. Tá? Então, não é um fator de preocupação. Se a gente for pegar os últimos 3 anos, nós tivemos um novo estoque anual sendo produzido aí da ordem de 100 mil metros quadrados, o que não é muito, tá? Mas para um mercado que já vem retraído em termos de demanda, acaba contribuindo para esse aumento da taxa de vacância. Tá? Esse é o cenário do mercado como um todo. Aqui nós estamos falando de São Paulo. Tá? E aí, como eu falei anteriormente, é importante que a gente comece a analisar região a região. Tá? Então, a gente, quando quebra essa análise por diferentes regiões, o que nós vamos ver, né, é que as diferentes regiões de São Paulo, se a gente for classificar o mercado como um todo, a gente tem 5 grandes regiões, né? A região central, que é a região mais antiga aí de São Paulo, né? Um estoque relativamente pequeno e antigo. Depois a gente tem a região da Paulista, né? Que tem um estoque aí que foi assim, a próxima a ser desenvolvida após a região central, né? Década de 70 e 80, um estoque da ordem de 1,2 milhões de metros quadrados e uma vacância de 17%. No slide anterior, a gente viu que a vacância de São Paulo como um todo é de 21%, ou seja, a Paulista ainda tem uma situação de vacância inferior do que o mercado como um todo. Tá? As outras regiões aqui, a região outros, né, tudo que não está classificado nessas 4 grandes regiões. A região marginal é a região de maior estoque de São Paulo, com 3,2 milhões de metros quadrados, e a região de maior vacância. Tá? Ela está com 29,4% de vacância
na região como um todo. Então, essa é a região que mais tem contribuído para a vacância do estado, da cidade de São Paulo como um todo. Então, aqui a maior preocupação hoje estaria se a gente tivesse uma concentração do nosso portfólio na região marginal. Para que a gente analise a nossa região específica, então, nosso portfólio, os nossos 44 mil metros quadrados de ABL estão 100% localizados na região Jardins, né, entre Faria Lima, JK e Jardins, que é a região que tem a menor vacância no mercado. Nós estamos com 9,4% de vacância. Aí, só lembrando alguns conceitos importantes de mercado, 9,4% de vacância é uma vacância que eu diria que está no limiar ali, né? Tá muito próximo de uma situação mais confortável para os proprietários. Seria um mercado subofertado. Só lembrando aqui patamares de 10 a 15, seria um mercado de equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Abaixo de 10% a gente já considera um mercado subofertado, ou seja, tem menos espaço, tem pouco espaço disponível, tem uma pressão nos valores de locação, né? E acima de 15%, ao contrário, o mercado ficaria super ofertado e tem um alívio ali na questão dos valores de locação. Então, a nossa região específica está ali nos patamares de 9,5% de vacância, o que é uma vacância relativamente confortável para nós, proprietários de imóveis e para a situação do fundo como um todo. Isso a gente vai ver que se reflete ali mais adiante na demanda, né, dos espaços que podem vir a ficar disponível, como foi o caso em um dos nossos andares. Tá? Aqui quebrando, então, a taxa de vacância por região, como a gente falou anteriormente na série histórica, marginal, a região que vem se mantendo aí com a maior taxa de vacância, né? E a nossa é a linha verde, e a nossa taxa de vacância aqui na linha azul inferior, no 9,4%. E vocês podem ver que, historicamente, a região dos Jardins ela se comporta como uma região de baixa vacância. Tá? Então, nós estamos ali no limiar inferior de mercado. Um outro fator que é importante, se a gente viu ali nos slides anteriores, né, o que foi entregue nos últimos anos, e a gente estava em patamares de 100 mil metros quadrados, a gente vê que para os próximos anos também esse novo estoque continua muito limitado, né? E principalmente na nossa região Jardins, né, como um todo, menor ainda. Tá? Então, a gente tem 50 mil metros quadrados, 55 mil metros quadrados sendo entregues na nossa região Jardins nos próximos 2 anos. Isso está quebrado em diferentes edifícios relativamente pequenos, tá? Então, edifícios aí da ordem de 10 mil metros quadrados cada um, o que é uma situação de conforto para nós, ou seja, significa que o mercado não será inundado, né? Não haverá uma superprodução na nossa região, aumentando o cenário futuro de oferta disponível. Tá? De novo, aqui diferente um pouco da região marginal, que em 2023 já tem mais 100 mil metros quadrados sendo entregue. Tá? Por isso que a gente, aparentemente, aqui a gente está numa situação de conforto, seja pelo status atual da nossa região, seja quando a gente analisa o estoque futuro. Tá? Para que a gente tenha também algumas boas notícias no mercado, a gente começa a sentir um ambiente de recuperação no mercado. Tá? Então, apesar da gente ter falado ali que o ano passado, né, a absorção líquida do ano passado já começou a dar sinais, né, já inverteu a curva, já foi positiva, né? A gente vê aqui, quando a gente analisa trimestre a trimestre, o que foi devolvido e o que foi absorvido pelo mercado, a gente vê, né, essa inversão na curva. Já em 2021, o mercado absorvendo mais do que devolvendo espaço. Tá? Isso que contribuiu, então, para a nossa absorção líquida positiva. Tá? Então, isso já é um sinal de boas notícias, né? E a gente já vê aí uma projeção de redução da taxa de vacância no mercado daqui para frente. Tá? Um outro fator que é muito importante também a gente analisar é a retomada das atividades dos escritórios. Tá? Então, a gente vem aí de 2 anos de pandemia, onde os escritórios tiveram uma ocupação muito baixa, né? Todo mundo ficou em casa, teve o home office, e a gente começa a ver uma retomada nessa atividade, aqui medida especificamente pelo nosso edifício do Faria Lima, 4440, né? Então, a gente vem monitorando dia a dia o acesso nas catracas, a gente vê que
Ao final do ano passado, a gente estava aumentando essa retomada, né, da atividade de escritórios, chegando a bater aí 27%. O começo do ano deu uma caída com uma nova variante, aí, a Omicron, né, os aumentos das taxas de contaminação, mas, novamente, a gente sente uma tendência, aí, uma projeção futura de retomada novamente, tá? Então, devemos bater os mesmos patamares do final do ano passado, né? Bom, com isso a gente termina o capítulo de mercado como um todo, tá? Com esse resumo, e a gente tem condições de entrar no nosso portfólio edifício a edifício. Tá? Primeiramente, vamos falar do Faria Lima 4440, tá? O nosso prédio da Faria Lima. Para quem não está lembrado, as principais condições dele são 22 mil metros quadrados como um todo, né, de ABL, sendo que o fundo é proprietário de 50% disso. Esse imóvel está com a gente desde 2020, desde o IPO do fundo. Ele está 100% alugado, ele é localizado na Faria Lima, né? E ele é um edifício AAA, certificado pela Escola Politécnica de São Paulo, e certificação LEED de sustentabilidade, né? Então, ele tem LEED Gold para o edifício como um todo, né? Para a condição de core and shell, para a condição do ativo físico, e ele tem uma certificação LEED Platinum para as operações dele, né? Então, é um edifício aí que traz esse diferencial, foram certificadas as operações dele como LEED Platinum, tá? O edifício está 100% alugado, a gente tem repassado a inflação nele, né? Então, eles foram reajustados pelo IGPM, a gente tem aí uma situação dos contratos, eles têm um prazo relativamente longo aí de vencimento, né? Eles só vencem a partir de 2024, né? E a gente vem aumentando a receita com essa condição de repasse da inflação e renegociação dos contratos que tiveram revisionais ou renovatórias nos últimos 18 meses, a gente trazendo os contratos a patamares de mercado, a gente está tendo um aumento na distribuição mensal do ativo em si e contribuindo para o aumento da distribuição mensal do fundo como um todo. Tá? Em termos de movimentações, a gente teve, né, já foi anunciado anteriormente, o ano passado a RB Capital nos notificou de uma rescisão antecipada para março de 2022. Nós começamos o processo de locação, né, e já alugamos, então, para a Veda Investimentos. Ela assume a partir de abril de 22. Então, a gente não tem, né, nenhum descasamento na ocupação do andar. Tá? Isso corrobora um pouco com aquilo que eu falei anteriormente na situação de mercado. Uma região com taxa de vacância de 9,4%, a gente vê que a demanda está aquecida. Então, quando uma empresa fala que vai sair, a gente começou o processo de locação e conseguiu um resultado bastante favorável para o fundo ali, quando uma sai, automaticamente a outra já entra. Tá? Então, essa é a única movimentação esperada para 2022. Tá? Um fator aqui interessante é que a gente fez aí, né, trazendo um pouco em linha aí da mentalidade do gestor, de estar sempre atualizando os edifícios em condições de mercado e tudo mais. Ao longo de 2021, a gente fez melhorias no empreendimento, né? A gente fez uma mudança no lobby, né? A gente fez uma atualização do lobby, uma reforma que ficou bastante interessante, muito bonita. A gente contratou o escritório do Arthur Matos Casas, né? Que era quem tinha feito originalmente. A gente refez todo o lobby e também adequou o edifício para um sistema novo, para uma demanda nova aí, que são as bicicletas, né? Os meios de transporte alternativos, bicicletas, vestiários, né? Então, a gente refez toda essa parte do empreendimento também, o que gerou aí um reconhecimento por parte dos inquilinos, né? Isso era uma demanda dos inquilinos e ficou bastante interessante nesse sentido. Tá? Então, isso trazemos aqui o nosso conceito de estar sempre atualizando os nossos empreendimentos, né? A gente também refez aí o controle de acesso, enfim, nós queremos manter o nosso empreendimento na Faria Lima sempre nas condições mais atualizadas, sem estar devendo nada para nenhum outro empreendimento.
Falando um pouco do próximo empreendimento, o Park Tower é um edifício localizado na Brigadeiro Luiz Antônio, né, também região dos Jardins, aqui em São Paulo, um edifício de 22 mil metros quadrados, que foi adquirido pelo fundo em 2020, quando do IPO, né, e o empreendimento está 100% alugado para a Prevent Senior. Tá? Então, por estar 100% alugado para a Prevent Senior, ele requer menos intervenção com relação aí nas nossas atualizações. A Prevent faz toda a manutenção, né, faz muitos investimentos no prédio, então, desde que assumiu a Prevent, tem feito investimentos muito interessantes no prédio também. É um edifício certificado Gold, LEED e AAA também, de acordo com as especificações da Politécnica. Tá? Um contrato aqui de 15 anos, né, que iniciou-se em 2019, então é um contrato que vai até 2034. A gente tem um reajuste previsto agora para o mês de abril, né, só relembrando, em 2021 a gente alterou o indexador do contrato para IPCA, então agora em 2022 aplicaremos o IPCA, a próxima revisional acontecendo só em 2024 também, né, porque ela foi realizada em 2021, e um contrato bastante forte aqui, né, como a gente falou, um contrato de 15 anos, que tem aviso prévio, multa e garantia contratual. A gente tem uma fiança bancária aqui garantindo, né, os termos do contrato. Tá? Então, e a Prevent tem investido muito no empreendimento também. Tá? Então, o empreendimento, além de ser AAA, né, e certificação LEED, ele vem sendo muito bem mantido pelo nosso inquilino, que tem no empreendimento a casa deles. Tá? Para quem não sabe, aqui a sede corporativa da Prevent Senior, onde senta toda a diretoria e os sócios da Prevent. Seguindo aqui, a gente tem o acompanhamento do edifício Union Faria Lima, um edifício que foi adquirido aí ao longo de 2021. É um projeto que está em obra, né? Ele termina essa obra no terceiro TRI de 2023. É um empreendimento de 10 mil metros quadrados, que a gente adquiriu 50%. Esse empreendimento está localizado ali no coração da região da Faria Lima, tá? Então, ele está na esquina da Atílio Inocente com a Leopoldo, e ele é um empreendimento, né? Com isso, ele está localizado ali a uma quadra dos principais empreendimentos da região Faria Lima de São Paulo. Tá? Ele tem aqui a sua previsão de entrega no terceiro TRI de 2023. Nós estamos monitorando a obra. Tá? Então, aqui a gente tem um videozinho da obra. Hoje ela está 17% concluída, né? Apesar de ser ainda, né, 17% é pouco da obra, porém, o que nos dá um conforto é, primeiro, que ele está no cronograma que foi previsto quando da aquisição, e segundo, essa primeira etapa aqui, que são as fundações, né, é uma etapa bastante crítica, é onde podem acontecer muitas das surpresas de uma obra. Quando você está escavando, você acaba... quando você acaba ali realizando o que tem no subsolo, você pode encontrar alguma dificuldade, alguma rocha, alguma coisa ali que requer um tratamento um pouco maior na escavação, na contenção, vizinhos, tudo mais. Então, o fato da gente ter terminado essas etapas preliminares nos dá um conforto, né, de que o cronograma vem sendo atingido e que os nossos sócios e construtores também são bastante diligentes e sabem muito bem aquilo que estão fazendo, né? Cumpriram essa etapa crítica sem nenhum descolamento no cronograma físico-financeiro. Nós monitoramos muito de perto isso, né? E também agora, no início de 2022, em janeiro de 2022, a gente tinha a previsão de pagamento de uma segunda parcela e que foi realizada com o caixa disponível do fundo. Seguindo aqui, o quarto empreendimento do nosso portfólio é o ativo JK, né, a Torre B, aquela torre de 30 mil metros quadrados, a torre mais baixa e mais comprida, ali são andares de 5 mil metros quadrados, né, são 30 mil metros quadrados de ABL como um todo, e
a gente comprou 20% do empreendimento. Então, a gente, grosso modo, tem 6 mil metros quadrados ali do empreendimento. Esse empreendimento está, em grande parte, alugado para Johnson & Johnson, né? Então, a gente vem ali também monitorando o contrato, né, com a Johnson & Johnson. A gente tem 20%, os outros 80% é de propriedade de um player de mercado, também uma empresa de propriedades que tem por objetivo o recebimento dos aluguéis. Então, a gente tem uma sintonia bastante forte aí, interesses bastante aliados, né? Então, a gente vem monitorando a situação do empreendimento e dos nossos inquilinos muito de perto. Tá? Agora, em janeiro de 22, houve a revisional da Johnson & Johnson, que é o maior contrato, foram preservadas as condições de mercado, tá? Então, o aluguel foi preservado numa condição de mercado, tá? E de relevante aqui, a principal coisa que aconteceu ao longo dessa revisional é a troca do índice, que era o IGPM, agora, a partir de agora ele também passa a ser ajustado pelo IPCA. Tá? Aqui é onde a gente tem a única vacância do nosso portfólio, a gente tem, como eu falei anteriormente, a loja do empreendimento está disponível, tá? Então isso representa 1% do empreendimento disponível em termos de área e 0,1% do nosso portfólio como um todo, né, disponível. Basicamente é isso também, né, sem grandes movimentações. Por fim, só para não deixar de falar, é aquela nossa posição tática no Hedge AAA. A gente tem uma alocação aqui no Hedge AAA, um fundo bem estruturado e bem amarrado, tá? Que tem ali uma parte do ativo WT Morumbi, né? Que tem um grande inquilino ali, que é a Unilever, né, tem umas penalidades bastante fortes e garantias de locação. Então, aqui a gente tem 28 milhões ali, que é um patrimônio líquido de 2% do fundo. Não é uma posição muito grande, é uma posição mais tática de geração de yield e também ali para que a gente monitore a região da Chucre Zaidan ali, uma região que, como a gente viu anteriormente, uma região de vacância mais elevada, tá? Mas um grande polo de escritórios. Então, a nossa presença na região se dá através desse investimento no Hedge AAA. Tá? Então, aqui, só para terminar, a nossa carteira de ativos, né, 100% dos nossos ativos são AAA, né, e 100% estão localizados na região Jardins. Ali, eixo da Faria Lima, são 3 dos empreendimentos, né, o JK, o Union e o FL 4440, o Park Tower, um pouco mais ali na região da Brigadeiro Luiz Antônio, próximo ao Parque do Ibirapuera, também região do Itaim, tá? Mas um pouco mais distante da região Faria Lima e mais próximo do Parque Ibirapuera. 100% AAA e com localização Prime, né? Com aquela localização que vem sofrendo menos com a taxa de vacância do mercado de São Paulo como um todo. Tá? Aqui, olhando por a carteira do ativo, assim, por percentual de receita, né? A gente chega aqui que o Park Tower continua sendo o nosso principal empreendimento, tem 48%, né, dos ativos do fundo são representados pelo Park Tower, o Faria Lima 29%, depois Union e JK, aí algo em torno de 20%. Tá? Os nossos contratos são todos eles típicos, né? Eles nos dão aquela flexibilidade de ir não só repassando o índice, né, de inflação, mas também tendo a revisional de tempos em tempos. Né? E isso foi um fator importante para que a gente conseguisse aumentar a receita do fundo aí ao longo desses últimos 12 meses. Tá? Basicamente é isso, né? Em termos de índice hoje, com essa alteração, a gente está com 63% da nossa carteira atrelada ao IPCA. Tá? O restante ainda está em GPM e a gente tem alguma coisa em INCC. Por fim, aqui para falar em termos de fazer a mesma análise da carteira por segmento, né, por setor de atividade, como o nosso maior empreendimento é o Park Tower e está alugado para Prevent, naturalmente o nosso maior inquilino, a nossa maior dependência é do setor de saúde, farmacêutica aí com a Johnson & Johnson, outros 12%, né, e o Faria Lima, em grande parte alugado aí para instituições financeiras, representando 19%. Tá? Depois a gente quebra o nome dos nossos principais inquilinos, né?
numa curva aí ABC, Prevent Senior, Johnson & Johnson e UBS e China Construction Bank, são os nossos principais inquilinos, são os nossos principais pagadores de aluguel, né? Ao todo, a gente tem 16 inquilinos aqui, como a gente falou anteriormente. Uma situação que nos dá bastante conforto, né, é, como a gente viu anteriormente, né, o mercado como um todo ainda tem uma vacância elevada, apesar da nossa região estar mais protegida com relação a isso, mas os nossos contratos também só começam a vencer a partir de 2024, sendo que o nosso maior contrato vence só depois de 2030. Né? Então, isso permite, como a gente viu que o mercado está entrando numa situação de equilíbrio, nos permite que em 2022 e 2023 aí a gente não tenha nenhum vencimento do contrato, né, de contrato. Então, qualquer inquilino que saia nesse período tem aviso prévio, tem multa, né, e os vencimentos só se dão aí a partir de 2024, quando a gente imagina que o mercado de escritórios como um todo esteja em uma situação mais de equilíbrio, com a vacância já em patamares mais baixos. Tá? A gente falou anteriormente da nossa saída esperada, é só RB Capital, mas a gente já tem um novo inquilino para o espaço que teremos de saída em 2022. Entrando agora na parte de resultado financeiro, né? Só para relembrar que o fundo tem atuado muito como um reloginho, né? Se for olhar os últimos meses, aí a gente vem distribuindo 56 centavos por cota, né? E se a gente for olhar aí o demonstrativo, como que a gente chega nesses 56 centavos, nós estamos com uma receita imobiliária da ordem de 68 centavos por cota, né? A gente tem as despesas operacionais do fundo da ordem de 6 centavos, tá? Entre taxa de gestão e outras despesas do fundo são 6 centavos. Tá? Então, a gente tem um resultado operacional aí da ordem de 63 centavos por cota. Quando a gente começa a analisar receitas financeiras, a gente tem 2 centavos adicionais, né, aquelas receitas geradas pelo caixa. Depois a gente tem as despesas financeiras, que são os pagamentos das dívidas, né, das amortizações, são 9 centavos. Então, a gente tem um resultado financeiro líquido da ordem de 7 centavos negativo, e é assim que se compõe a nossa distribuição mensal de 56 centavos. Tá? Então, entre as receitas imobiliárias e as despesas, aí, principalmente as despesas financeiras, a gente chega aos 56 centavos sendo distribuído por cota, e isso vem se repetindo ao longo dos últimos meses. Por fim, só para a gente terminar aqui, né, é importante mencionar que o fundo é um dos poucos fundos, né, para não falar o único fundo, que ele é certificado ASG, né, ou seja, ele está de acordo com as políticas internacionais de ESG, ele foi certificado pela empresa Citaui, né? Só tem 1% dos fundos aqui, são muito poucos os fundos que têm essa preocupação. Isso reflete muito a cabeça da gestora e a qualidade dos ativos que a gente tem por trás, né? Então, são empreendimentos AAA, certificação LEED, sustentabilidade, práticas, né, dentro das políticas, né, de sustentabilidade, né, e isso nos permite que a gente classifique o fundo inteiro como um fundo ASG. Tá? Basicamente, essas são as informações que a gente tem. Né? Não sei se ficou alguma dúvida aí, seja com relação ao fundo como um todo, o nosso portfólio, as demonstrações financeiras ou as outras informações. Agora a gente abre para perguntas, se sobraram alguma. Tá? Muito obrigado e aguardo as perguntas. Bom, nossa primeira pergunta aqui, ele quer entender qual despesa recorrente seria relacionada a melhorias do fundo. Bom, assim, as melhorias, tá? A gente sempre tem a gente tem uma previsão. Primeiro, a gente aprova aqui alguns planos anuais de investimento. Tá? A gente está sempre olhando assim, bom,
qual ativo requer quais melhorias, né? A gente tem aquela reserva do fundo em si, que então a gente casa ali uma coisa com a outra, tá? Então, assim, a gente ainda tem algum plano de investimentos no Faria Lima para 2022, algumas alterações que a gente vai fazer ali de adequação do sistema de controle de acesso e de elevadores, tá? E isso já está dimensionado ali com o fluxo, né, de recebimento e de retenção do fundo, né, para que a gente possa fazer então essas melhorias. A próxima pergunta o investidor gostaria de saber se a gente prevê alguma emissão para pré-pagar os CRIs em benefício, né, do momento atual por conta do atual patamar de taxa de juros. Olha, todas essas dívidas, tá? Elas, primeiro, assim, a gente tem dois CRIs, né? Eles foram emitidos por ocasião da aquisição do complexo JK, tá? Um deles estava previsto ali, né, que a gente iria carregar um pouco mais, que é a tranche em IPCA. A outra delas a gente estruturou de uma forma em CDI, sem multas de pré-pagamento, para que, se houvesse a captação, né, que foi feita e foi feita em 2021, a gente pré-pagaria essa série em CDI, tá? E aumentaria a participação também no empreendimento. A captação foi inferior daquilo que foi previsto, a gente não conseguiu pagar essa série em CDI e não conseguiu aumentar a posição no empreendimento. De qualquer forma, tá, nos nossos cenários, a gente já considerava isso. E se a gente não captar para pagar? Então, o nosso fluxo de caixa já prevê esse pagamento, né, dessas duas dívidas, dessas duas séries, para aquisição do mesmo empreendimento. Hoje, falar em uma emissão para pagar, eu adoraria, porém, com o comportamento do fundo, né, com essa cota abaixo da patrimonial, não é uma situação que a gente vê como um cenário mais provável, tá? Então, a gente não faria com esse desconto na cota para pagar, porque mesmo a série em CDI já estava previsto que que poderíamos carregar por mais tempo em caso a emissão lá de trás não tivesse sucesso e não captasse o suficiente para pagar essa série em CDI. Tá? Então, basicamente é isso. O fluxo está equacionado, está dimensionado. Qualquer coisa diferente, qualquer alteração, podemos considerar, né, as emissões. Mas, nesse momento, a gente vê um fluxo equacionado e uma cota abaixo da patrimonial, um valor de mercado que não justifica uma emissão. A próxima pergunta é sobre a nossa taxa de gestão, né? O Felipe pergunta se a gente cogita reduzir temporariamente a taxa de gestão para tentar crescer o fundo. Acho que vale falar sobre a nossa subordinação, Abud. Isso, então, só relembrando aí, para a emissão de 2021, né, aquela emissão que ocorreu aí ao longo de julho de 2021, a gente ofereceu aos cotistas do fundo como um todo, né, não só para os novos entrantes, uma subordinação na nossa taxa de gestão. Então, nós já temos a nossa taxa de gestão reduzida desde do término da captação de julho de 2021, tá? Que é uma subordinação da taxa à distribuição mínima dos 56 centavos. Então, se a gente for olhar aos primeiros meses, essa taxa de gestão ela era menor, né? À medida que o fluxo do fundo foi crescendo, a gente foi recebendo mais da nossa taxa de gestão, mas ainda hoje, né, não recebemos a taxa integral para que os cotistas recebam 56 centavos. Então, até julho de 2022, a gente tem essa subordinação. Depois disso, a gente imagina aí o fundo vem crescendo também a distribuição, a receita financeira, mas a gente já prevê, já está concedendo algum tipo de incentivo para os cotistas desde o ano passado. Ainda sobre a questão dos rendimentos, né, o Felipe nos pergunta se o aumento da Selic ele não implicará em uma redução dos rendimentos no curto prazo. Olha, quando a gente emitiu essa série em CDI,
a gente já tinha aí uma projeção de CDI que ainda é superior àquilo que a gente está vendo em mercado, tá? Então, se a gente for analisar hoje aí a composição do nosso fluxo de caixa, a gente tem numa ponta o aumento da Selic, na outra ponta também o aumento dos rendimentos dos aluguéis, tá? Que vão, a gente continua repassando as inflações, a gente tem um cronograma de repasse das inflações, né? E isso uma coisa vai equacionando ali, né? Vai netando a outra, tá? Lembrando também que a nossa série em CDI da dívida é em patamares aí de 45 milhões de reais, é 4,5% do patrimônio do fundo, patrimônio líquido do fundo, grosso modo, tá? Então, assim, por mais que o CDI aumente também, nós estamos falando de uma série que representa 4,5% do patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, por isso que a gente fala que quando a gente emitiu essa dívida, essa série em CDI, estava equacionada com projeções, inclusive, maiores do CDI do que a gente está vendo hoje, né? Lembrando aí que a gente continua trabalhando no repasse das inflações, na majoração aí, né, no incremento da receita de locação, para que a gente possa, inclusive, aumentar essas distribuições mensais e offsetar essa projeção de aumento do CDI também. A nossa próxima pergunta é do Afonso. Ele gostaria de entender um pouco mais como é que funcionam as certificações, tanto a LEED quanto a AAA, né, pela Poli. E ele gostaria de entender se a certificação Platinum de operação e manutenção, se há uma preocupação do fundo em conseguir essa certificação para outros empreendimentos do nosso portfólio. Perfeito, vamos lá. Então, assim, à medida que você, né, termina ou tem um empreendimento, tá? Primeiro, quando você conceitou, quando você olha o empreendimento, você analisa, fala, bom, quais são as características técnicas desse empreendimento, né? Especificações, capacidade, tamanho de andar, para você fazer aquela primeira análise comercial. Ah, poxa, tem demanda, os inquilinos procuram esse perfil de imóvel. Porém, na nossa cabeça, a gente também assim procura, não é só a capacidade nas especificações técnicas sob a ótica do interesse comercial. Mais e mais os inquilinos e os investidores também buscam outras características nos seus investimentos, que são essas características de sustentabilidade, né, de práticas sociais e de governança, né? Então, quando você tem um empreendimento, aí você chama órgãos que são capacitados, credenciados, né, junto às certificadoras. Tá? Então, primeiro, você quer certificar o empreendimento como um AAA pela Escola Politécnica. Você vai no núcleo de real estate da Escola Politécnica, tá, que fez uma modelagem considerando mais de 500 variáveis do empreendimento, se apresenta para ele e fala, olha, eu tenho esse empreendimento aqui, você consegue fazer uma análise aí para ver se, de acordo aqui com o que eu tenho, né, o meu empreendimento atinge os critérios AAA sob a sua ótica? Tá? Então, ele joga lá, ele analisa o seu empreendimento sob a ótica das especificações técnicas, joga na matriz dele lá, considerando esses mais de 500 itens, e sai uma classificação. Fala, sim, seu empreendimento atinge, né, os parâmetros para certificação AAA. Essa certificação foi muito interessante, né? E eu acompanhei quando o núcleo de real estate da Escola Politécnica desenvolveu essa certificação, porque antes disso o mercado ficava muito subjetivo. Ah, meu empreendimento é AAA. Por quê? Ah, porque ele tem ar-condicionado central e piso elevado na época. Tá? E aí ficava uma coisa muito empírica e muito subjetiva. Todo mundo era AAA. Então, a Poli, né, a Escola Politécnica, com toda a sua credibilidade e seu núcleo de estudo, falou, não, pessoal, nós temos que olhar um empreendimento sob as óticas mais variáveis. Né? São 500 itens que ele joga numa matriz. E quando a certificação do empreendimento sai AAA, como a gente tem no Faria Lima e no Park Tower, significa que o empreendimento, né, ele atinge em parâmetros muito maiores do que simplesmente um tamanho de andar, um ar-condicionado central ou um piso elevado. Tá? Então, é uma preocupação nossa, sim, porque tira aquela subjetividade, né, e te dá uma classificação técnica para o empreendimento.
Então, essa é a certificação da AAA da Escola Politécnica. A certificação LEED, né? E aí é mais voltada para os critérios, né, de sustentabilidade, gestão e governança do empreendimento, tá? Tem um apelo mais, né, nessa parte sustentável, assim, poxa, o empreendimento ele fere princípios, né? Ele é um ofensor, um agressor na parte de sustentabilidade, ele gera resíduos tóxicos, ele emite carbono, ele consome mais ar-condicionado do que deveria, mais energia elétrica do que deveria, né? Você analisa o mesmo empreendimento sobre outras óticas, né? E aí você, então, chama outra certificadora, e aí você tem algumas empresas que são credenciadas junto à instituição LEED, que é uma instituição global, né? Falando, olha, no Brasil eu posso ter 2, 3, 4, eu não sei quantas são hoje, as certificadoras de LEED, que vão analisar o seu empreendimento sob essas diversas óticas e falar, não, esse empreendimento ele merece uma certificação Gold, Platinum, enfim, tá? Isso sim é uma preocupação nossa, tá? A gente já faz muito tempo aí que a gente entende que isso é uma demanda cada vez mais contínua da parte dos inquilinos, principalmente aquelas multinacionais que têm essa preocupação nas suas matrizes, né, ou em outros países, né? Então a gente entende que hoje os inquilinos, para irem para o seu empreendimento, eles vão olhar primeiro se o empreendimento é bom tecnicamente, atende ali as suas necessidades técnicas, mas também ele é um empreendimento sob a ótica sustentável, também um empreendimento amigável nesse sentido. Tá? Então, a gente tem isso como preocupação, queremos sim implementar em todos os nossos empreendimentos, ou pelo menos na grande maioria. E a certificação do fundo, então, ele é um reflexo dessa preocupação da gestora, né, da nossa cabeça, para manter isso no nível do ativo. E quando você tem, né, um conglomerado ali, você tem um portfólio de ativos AAA e sustentáveis, por que não você certificar o fundo como um todo, né? E aí, voltando para aquela preocupação dos investidores, e cada vez mais a gente vê de investidores internacionais tomando decisões de investimentos só em fundos que têm esse tipo de certificação. Então, sim, reflete uma preocupação da gestora para que ela para que esse perfil de prática se repita nos outros empreendimentos também. A próxima pergunta é: ele quer entender como a VBI enxerga os potenciais desafios, né, que estão presentes ou que estarão presentes, enfim, na indústria de FI. Então, a mudança para um FI tributado e também a questão do critério de distribuição por competência. Bom, perfeito. Vamos lá. Eu acho que, assim, essas preocupações, né, a gente, sem dúvida, né, a gente teve muito barulho nos últimos meses, né, assim, desde do Guedes Day, da tributação, né, até aí agora as últimas manifestações de CVM, né. Primeiro, eu acho que é muito importante, né, e isso foi um dos fatores positivos que saíram ali né, daquele alvoroço da tributação dos fundos imobiliários, né? Foi pela primeira vez a gente viu uma mobilização muito forte dos gestores de fundo imobiliário. A gente não tinha essa percepção de que os fundos imobiliários conseguiam se mobilizar, né? Os gestores conseguiam se mobilizar de uma forma tão rápida e tão concisa, né, na resposta às ameaças à nossa indústria. Tá? Então, de uma hora para outra, assim, e todos nós, gestores, mantemos um excelente relacionamento, mas que ia muito mais das conferências, das conversas, dos almoços pontuais. A gente não tinha, né, nenhuma representatividade em nenhuma entidade ali, tirando alguns painéis, né, alguns comitês dentro das grandes
das grandes associações já do mercado financeiro, tá? Mas nunca havia sido uma grande preocupação nossa ali, né? E rapidamente, quando houve a primeira movimentação da tributação, o que chegou, o que aconteceu foi uma mobilização muito rápida e muito concisa ali, né, de todos os gestores. Para quê? Para que a gente consiga, de uma forma muito efetiva, mostrar os benefícios da indústria, né? O que a gente tem gerado com esse desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, tá? A indústria em si de fundos imobiliários não é nova, ela existe aí no mercado desde o final da década de 90, né, que o mercado vem se desenvolvendo, vem começando e tal. Mas ao longo desses últimos 5 anos, se desenvolveu de uma forma muito rápida, muito acelerada, né, trazendo novos investidores, trazendo volume, trazendo liquidez ao mercado. Tá? Isso gera muitos benefícios para a indústria de fundos imobiliários, para os investidores, pessoas físicas, mas só que mais do que isso, para a indústria da construção civil como um todo, né? Então, fomentou a indústria, construções, novos empreendimentos, lançamento, isso gerou empregos. Então, assim, a grande mensagem que a gente tira, né, é que a gente conseguiu mostrar para a sociedade, para os órgãos ali, né, reguladores ou competentes, os benefícios da indústria. Então, não adianta vir aqui, poxa, não é tributar por tributar ou fazer, né, algum movimento que vá prejudicar só porque a indústria cresceu, né? A gente começou a mostrar os benefícios do crescimento dessa indústria. Então, para que as decisões sejam pautadas, tenham mais subsídio por trás e falam, não, realmente, olha, não vamos tributar ou vamos tributar e por quê e qual o impacto. Tá? Isso a gente tem feito em todos os casos que vocês podem ver aí na mídia sobre fundo imobiliário, tributação, resposta da CVM, tá? Para que a gente tenha aí as melhores práticas de mercado, né? E que a gente não prejudique de uma forma, né, não pensada, né, a indústria como um todo e os benefícios que ela gera para a construção civil, para a empregabilidade do mercado como um todo. Tá? Então, basicamente, isso que a gente tem visto aí, tem seguido os movimentos, né, com os principais gestores de fundos imobiliários. Bom, nós estamos encerrando a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria aqui de ressaltar que nós estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas que vierem adicionais, tá? Através do nosso canal de RI, ri@vbirealestate.com, ou através da seção Fale com RI, disponível nos nossos sites. Gostaria de agradecer a presença de todos e até o próximo call.